E se eu te disser que estão manipulando você? Estão literalmente usando da sua boa vontade para benefícios particulares e egóicos? Pois é, isso realmente acontece e infelizmente com a internet é uma realidade. E por isso eu estou aqui para alertar e desmistificar algumas vertentes ditas espirituais para que você não caia em golpes, em charlatanismos e coisas do tipo. Então me acompanha nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante e que você deve abrir o seu olho. Então bora lá. Salve alquimista, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes, onde nós falamos sobre as tradições esotéricas, iniciáticas, sobre espiritualidade, sobre os caminhos da luz e sobre como que você pode ser uma pessoa cada vez melhor, se autoconhecer na essência do seu próprio ser. E hoje nós precisamos falar sobre um assunto que é muito polêmico, que eu relutei um pouco para falar, mas que agora, no momento que estamos vivendo aqui na malha virtual, nesta rede sílica da internet, é inevitável que eu fale sobre charlatanismo, sobre charlatães, sobre manipulações, né, e todas essas coisas que as pessoas fazem para fins egóicos e utilizam de nomes divinos, espirituais, para convencer as pessoas, né, o povo de boa fé, a entrar em caminhos duvidosos. Então, sobre esses caminhos que eu quero comentar com vocês, e o melhor de tudo, eu quero comentar sobre como que vocês podem identificar esses tipos de charlatanismo, né, como que vocês podem realmente seguir uma via segura dentro da espiritualidade, dentro dessa rede toda que está sendo criada aí, né, com as mil e umas opiniões. Então, para a gente começar essa reflexão, eu quero trazer essa ideia de que existe uma verdade universal e existe as verdades relativas, né? Então a gente sempre fala aqui no canal que a tradição ela tende para uma verdade universal. Por quê? Porque as tradições que vêm de 2, 3, 4, 5, 10 mil anos atrás, né, elas tem uma base. Então, quando a gente olha para pergaminhos antigos, a gente vê ali todo um desenvolver de ideias que vem sendo perpetuadas de geração em geração, de formas tradicionais, como é o caso da Cabalá, do Hermetismo, das iniciações, da própria alquimia. Todas essas ideias, elas têm um cunho fundamental, né? Elas têm uma base sólida. O próprio cristianismo, né, mais esotérico, ele vai ter uma base muito sólida para que você siga. Agora, essas vertentes que começaram a surgir com um certo movimento da nova era ali, que começou nos anos 70, mais ou menos, eles são um tanto quanto duvidosos. Por quê? Eles usam de simbologias, de figuras, né, arquetípicas, que são muito conhecidas para dizer que aquele conhecimento ele vem da Atlantis, ele vem lá da Suméria, do Egito, da Grécia, sei lá da onde, né, de outros planetas, e eles captam o imaginário da população, né, das pessoas de boa fé que estão na busca verdadeira e que estão dispostas a conhecer novos caminhos, e eles pegam a atenção dessa pessoa quase como uma isca, né? E a partir dali eles começam as suas manipulações, eles começam os seus devaneios e vão profanando, né? É uma certa heresia, né? A pessoa fazer esse tipo de coisa, mas eles vão fazendo e vão rendendo lucros com isso. E teve muitos casos que são curiosos, eu não vou comentar eles em detalhes, mas desde os anos 70 nós temos movimentos que usaram, por exemplo, Saint Germain, né, o famoso livro de ouro de Saint Germain, a alquimia de Saint Germain, todas essas ideias que foram surgindo nos anos 70 ali, geraram movimentos que levaram pessoas a serem presas, levaram os cabeças do movimento, né, a serem até deportados de seus países, teve movimentos que levou pessoas a suicídios coletivos. Então
é perigoso, sabe? São movimentos que são muito perigosos, são movimentos que são muito delicados e que as pessoas acabam caindo, né? Porque existem esses ideais, existem essas promessas, principalmente isso, promessas que são muito fáceis sem muito esforço, né? Por exemplo, afirmações quânticas positivas, basta você falar tal coisa, escrever uns numerozinhos ali, né, do famoso Grabovoi e tudo mais, e você vai obter aquele sucesso e tudo mais. Então, tomem cuidado, gente, sabe? Quando alguém canaliza uma informação, isso está suscetível a muitos erros. E hoje em dia eu vejo, né, estou falando a minha opinião aqui, eu vejo que existem muitos médiums, existem muitas pessoas que canalizam certas informações que são duvidosas, né? E eu quero que vocês lembrem de uma coisa, gente. Mesmo os espíritos que são desencarnados, mas que vêm através de um médium, eles são suscetíveis a erros. Então, se você assiste alguém que faz esse tipo de trabalho de incorporar uma entidade e ele fica falando sobre Atlântida, sobre isso, sobre aquilo e dá verdades quase que absolutas, tomem cuidado, porque isso são verdades relativas. Confiram os fatores históricos, vão atrás dos pergaminhos originais, vão atrás da fonte, sejam questionadores. Esse é o grande truque para que vocês nunca caiam nessas armadilhas por meio da sua boa fé, de querer acreditar. E isso é um problema que a gente vê, inclusive, com o símbolo de Metatron, né? O cubo de Metatron, ele é algo extremamente sagrado, extremamente poderoso, que hoje em dia é totalmente corruptível, né? Hoje em dia as pessoas usam o cubo de Metatron, cajado metatrônico, tem uma galerinha aí da Aliança do Arco-Íris também que, pelo amor de Deus, gente, parece um bando de criança falando, né, as suas verdades relativas para ver qual amigo imaginário tem o cajado maior, né? Porque afinal de contas a humanidade sofre desse mal de ver quem que tem o maior cajado desde os primórdios aí, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Uma disputa de poder desde os primórdios e até hoje em dia. É isso que gera guerras, é isso que gera toda essa dicotomia e essa polarização, esses movimentos que não sabem nem o que estão falando, eles só estão lá pelo movimento. Mas o movimento não tem a menor ideia do que eles estão movimentando, né? Então, esse tipo de cenário a gente vê em diversos níveis de maturidade social, de maturidade intelectual. E isso sempre aconteceu. Desde as épocas de que o cristianismo, por exemplo, ou outras religiões começaram a vir à tona, né, começaram a se fortalecer, quando aquilo ganha uma tração em massa, a quantidade ganha da qualidade. Então, essa verdade universal, ela infelizmente faz com que os verdadeiros buscadores e buscadoras tenham que se recolher em ordens, em estudos fechados, né? O ocultismo, ele nasce porque existe um bando de fanfarrão, um bando de charlatão que está falando mil e uma abobrinhas, né? Isso aconteceu com a maçonaria, isso aconteceu com a alquimia, com a Rosa Cruz, isso aconteceu com os gnósticos no nível cristão, isso aconteceu com os egípcios no nível hermético, com os helênicos, tiveram que se retirar do mundo de Alexandria ali, né, famosa Alexandria, para ir para o mundo árabe, salvaram algumas obras que outras, mas enfim, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E hoje com essa malha virtual, onde todo mundo fala o que quiser, sem ter consequência, aonde vai aparecer para você alguém te oferecendo uma vaga na maçonaria, uma vaga numa ordem super, hiper secreta e não sei o quê, e que aquilo vai te gerar riqueza, poder, prosperidade, não sei o quê. Cara, as ordens não fazem esse tipo de propaganda. Essa pessoa, ela provavelmente nem é da ordem, ela nem faz parte dessa organização que tem um cunho de busca pela verdade sem fins lucrativos. Então esses movimentos, eles existem em todos os planos, minha gente.
Desde o movimento interplanetário, que a pessoa vai dizer que recebeu um conhecimento de outro planeta, ela vai receber uma canalização, e aí você não sabe se é um espírito zombeteiro que está indo lá nela, você não sabe quem que está canalizando, ela vai dizer, não, é Akhenaton, não, é não sei quem, nunca é o escravo lá, né? Sempre é o rei faraó máximo do universo que vai vir na pessoa. Pô, é sacanagem, né, cara? Se você acredita nisso, me desculpe, mas você tem que também ter uma compostura, né? Duvide. Se é Akhenaton, beleza, vai lá e pesquisa a história de Akhenaton, então. Você vai ver que muitas vezes não bate com o que a pessoa está falando, né? Eu estou falando em história, fatores históricos, fatores que são mensuráveis, fatores que você pode ir lá, abrir um livro, né, pegar aquele conhecimento, e aí, em conhecimentos que não tem em livros, por exemplo, Pleiadianos, Orion, Sirius, todas essas raças intergalácticas, aí eu sugiro que você primeiro conheça as tradições da Terra, porque você não vai conseguir atingir os conhecimentos celestes das estrelas sem antes atingir o conhecimento da nossa Mãe Terra. Isso é um preceito alquímico que quem sabe de verdade sabe que isso funciona dessa forma. A ordem dos fatores é essa. Primeiro você se cura, primeiro você se renova de dentro para fora, aí você entra nesses mistérios terrenos, né, da própria Terra e depois nos mistérios estelares. Essa é a ordem dos fatores para a maioria das pessoas. E muitas vezes esses conhecimentos estelares, eles são para a pessoa que canalizou aquilo, não para você espalhar para Deus e mundo e criar teorias da conspiração. O grande problema de tudo isso não é apenas a pessoa render um dinheiro ali vendendo uma ideia totalmente corrompida, né, totalmente disruptiva da realidade. Mas o maior problema é a pessoa criar uma conspiração. A pessoa cria uma teoria e aquela teoria acaba sendo involutiva, tanto para ela quanto para as pessoas que seguem, quanto para as outras pessoas que estão lutando, né, e firmando realmente o que é a verdade, falando que não é bem assim. Você tem que ter conhecimento teórico, você tem que ter conhecimento prático, né, experiência de campo mesmo, você tem que ter uma desenvoltura na sua intuição, nas suas faculdades mediúnicas, você precisa se desenvolver e se curar dos seus traumas, dos seus bloqueios enquanto ser humano mesmo, para aí sim acessar algo mais divino, mais espiritual. Então exige um caminho a ser trilhado e é impossível a pessoa te vender uma técnica XYZ pronta que vai te dar as ferramentas de Metatron para a ascensão. Meu amigo, você quer estudar Metatron mesmo? Se prepare, né? Leia Maser Merkavah, leia os estudos das Rehalot, que são os estudos dos palácios em hebraico, né? Porque em português você não vai achar muita coisa, e vai atrás do conhecimento para você ver que aí o bicho pega, aí sim você vai ver que não é gratiluz, namastê e só positividade e pensamentos positivos que tudo vai dar certo. Não, aí você vai ver que trabalhar com anjos, com arcanjos, com serafins, que é o caso de Metatron, é um trabalho que muitas vezes você está mexendo com fogo, literalmente. Então você precisa estar muito purificado, você precisa fazer jejuns prolongados, você precisa entrar em orações prolongadas, precisa se abster de coisas mundanas, né? Não é bem do jeito que as pessoas falam que é, tá bom? É um caminho de muita luz, de muita elevação. Então tome um certo cuidado, minha gente. Tenham olhos atentos para ver, ouvidos atentos para entender e julgar também com o seu coração aquilo que pode ou não ser real. Cuidado para não caírem nas falácias, cuidado para não caírem nesses movimentos nova era. Sim, a gente está passando por uma transição de era. Isso é um fato. Só que a nova era, ela não começa agora. Ela é uma continuação de tudo que foi construído no passado. Então, novas formas de astrologia que não são associadas com astrologia, mas com animais aleatórios de poder, com cores e formas e coisas assim, que foi canalizado por alguém, por exemplo, e diz que é maia e não é maia,
Não é verdade. Né? Então tomem cuidado com isso, tomem cuidado com tudo que tem quântico, 5D, pleiadiano, arcturiano, esses conhecimentos que são muito sagrados para alguém simplesmente chegar aí na internet e te falar assim. Isso provavelmente é uma ilusão, tanto da pessoa que não tem a capacidade intelectual para decifrar aquele simbolismo da forma mais pura, quanto a noção para ficar falando abertamente na malha virtual isso. Então, se a pessoa é um trabalhador, uma trabalhadora de luz, ela precisa ter um discernimento, ela precisa ter uma compostura e ela precisa também ter um respeito, porque o respeito vem antes de você simplesmente querer pensar em você mesmo, né, nos seus próprios benefícios. Respeito à tradição, respeito a estas forças, respeito àquilo que é sagrado, aquilo que é sacro, né, para você fazer o seu sacro ofício e que você não seja mais um ou mais uma charlatã neste meio que é tão elevado da espiritualidade, porque isso corrompe quem trabalha seriamente, tá bom, minha gente? Então, fiquem com Deus, fiquem na luz e tenham olhos e ouvidos atentos, como eu falei antes, julgamento do coração para vocês realmente seguirem na firmeza espiritual. Tá bom? Forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não esqueçam de deixar um like, de deixar um comentário e se você tiver interesse em trilhar um caminho sério, um caminho de luz, um caminho com embasamento teórico e prático, eu organizei uma escola exclusiva que se chama Escola Alquimia das Artes, aonde não apenas eu, com as minhas verdades abstratas, mas toda uma tradição que envolve o hermetismo, a alquimia, a cabalá, o tarô e outros professores que têm décadas de estudos e práticas também estão envolvidos dentro dessa escola. Então, deixo esse convite para você e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.